Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa parte nova e muito importante do Código Penal brasileiro. Uma parte que tenta definir aquela linha, às vezes bem tênue, entre o protesto legítimo e as ameaças à nossa democracia. Para começar, vamos pensar numa questão central. O que, de fato, protege a nossa democracia segundo a lei? Quais são as ferramentas legais que existem para defender o sistema contra ameaças, venham elas de dentro ou de fora? Vamos descobrir juntos? Para entender isso, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver o porquê dessa nova lei. Depois, vamos passar pelos crimes contra a nação, contra as instituições e também os que miram as eleições. E, por fim, um ponto super importante. O que a lei diz que não é crime. Tudo pronto? Então vamos. O nosso foco aqui é o título 12 do Código Penal. É um capítulo inteiramente novo que muda bastante a forma como o Brasil lida com os crimes contra o Estado Democrático de Direito. E olha, isso vai muito além do juridiquês, viu? Mexe diretamente com nossos direitos e deveres como cidadãos. Ok, vamos começar pelos crimes que a lei considera os mais básicos, aqueles que atacam a própria existência do país, a nossa soberania e integridade. O primeiro crime dessa lista tem um nome bem forte: atentado à soberania. O nome já impõe respeito, né? E com razão. Vamos ver exatamente o que isso significa. Percebam como a lei aqui é bem específica. Não se trata de uma simples discordância política ou de uma crítica. O crime é negociar ativamente com outro país ou organização para provocar uma guerra ou uma invasão ao território brasileiro. A pena, de 3 a 8 anos de prisão, já mostra o peso que a lei dá para esse tipo de ato. Agora, vamos para um termo que todo mundo conhece dos filmes, mas que na lei tem um contorno muito bem definido: espionagem. Aqui, o foco é proteger informações sensíveis. A lei fala em entregar documentos sigilosos, secretos ou ultrasecretos, coisas que podem colocar em risco a segurança do país. Pense em planos de defesa, dados estratégicos. É esse tipo de informação que a lei quer proteger. Bom, saindo das ameaças externas, vamos agora para as internas. O próximo bloco de crimes fala sobre ataques diretos ao coração da democracia, as nossas instituições, os pilares que sustentam o Estado. Este aqui tem um nome longo, eu sei, mas a ideia por trás é fundamental para a gente entender todo o resto: a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Vamos destrinchar o que isso quer dizer na prática. A chave aqui está na combinação de duas palavras: impedir e violência. O crime não é criticar, é tentar, de fato, paralisar o funcionamento dos poderes, seja o legislativo, o executivo ou o judiciário, usando violência ou uma ameaça muito grave. E chegamos a um termo que, infelizmente, a gente ouve bastante na história: golpe de Estado. Mas o que a lei brasileira de hoje define como um golpe? A definição legal é bem direta: é a tentativa de derrubar, de depor, um governo que foi legitimamente constituído, e, de novo, por meio de violência ou grave ameaça. Essa palavrinha, legitimamente, é crucial, porque ela reforça a proteção ao resultado das eleições, ao processo democrático. E olha que interessante essa comparação. Se a gente bate o olho nas penas, vê que a punição para um golpe de Estado pode ser mais dura do que para a abolição violenta. Isso nos dá uma pista de como o legislador pensou. A tentativa de tomar o poder à força é vista como uma ação ainda mais grave do que a de apenas impedir as instituições de funcionarem. Para fechar a nossa lista de crimes, vamos falar sobre como a lei protege as engrenagens da democracia, ou seja, as eleições e os serviços essenciais. Afinal, é por meio delas que a democracia acontece no dia a dia. A gente vive numa era digital e, claro, as ameaças também se modernizaram. Esse crime aqui, a interrupção do processo eleitoral, é um retrato fiel dos desafios do nosso tempo. O alvo aqui é muito claro: a segurança do sistema eletrônico de votação. A lei criminaliza a ação de violar esses mecanismos para perturbar ou impedir uma eleição. Num país que usa a urna eletrônica há tanto tempo, proteger a integridade do sistema é proteger o próprio voto. E agora, um crime que busca proteger as pessoas, o direito de cada um de nós de participar da política sem sentir medo: a violência política. A ideia aqui é bem nobre. É garantir que ninguém seja impedido de se candidatar, de votar, de se manifestar por causa de quem a pessoa é. Seja por gênero, raça, cor, etnia. A lei busca coibir o uso da violência para calar vozes na política com base em preconceito. Certo. Depois de vermos tudo o que é considerado crime, chegamos na parte que talvez seja a mais importante dessa conversa. A própria lei faz questão de dizer o que não é crime.
Essa distinção é a alma da proteção à liberdade de expressão. Tá aqui, preto no branco. O artigo 359-T é uma espécie de salvaguarda. Ele diz que a crítica aos poderes, mesmo que dura, e a reivindicação de direitos não podem ser confundidas com os crimes que a gente acabou de ver. É um recado claro para que a lei não seja usada para calar a oposição ou o protesto. E na prática, o que isso significa? Significa que a atividade da imprensa, a crítica política, as passeatas, as greves, os movimentos sociais que reivindicam direitos, tudo isso continua protegido. A lei tenta, com isso, separar o joio do trigo. Uma coisa é discordar, outra é tentar destruir. Então, no final das contas, o que temos é uma tentativa de equilibrar dois pratos muito sensíveis. De um lado, a segurança do Estado Democrático de Direito, do outro, a liberdade de expressão e manifestação. E isso nos deixa com uma reflexão. Será que essas leis conseguem, de fato, encontrar esse equilíbrio? E como elas serão interpretadas e aplicadas daqui para frente? Bom, essa é uma resposta que só o tempo e a prática poderão nos dar.